Já parou para pensar como é que a gente saiu da ideia de que a loucura era tipo uma possessão para entender que é um transtorno mental? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar nessa jornada incrível da psicologia, do mito até o método científico. Vamos descobrir como o pensamento crítico simplesmente virou o jogo e mudou para sempre o jeito que a gente enxerga a mente humana. Então, vamos começar pelo ponto de virada, sabe? O momento exato em que a psicologia deixou de ser só papo de filósofo e se tornou oficialmente uma ciência de laboratório, com método e tudo mais. Para a gente entender o tamanho dessa jornada, a gente precisa ter uma noção da mudança. Pensa só, saímos de explicações baseadas em mitos, em possessão e passamos a buscar causas lógicas, racionais. Essa transição do mito para a razão é literalmente a base de tudo que veio depois. E essa virada tem data marcada: 1879. Esse é o ano que a gente pode chamar de certidão de nascimento da psicologia como ciência. Mas por que justamente esse ano? A resposta tem nome e sobrenome: Wilhelm Wundt. O que ele fez foi genial. Ele criou o primeiro laboratório só para psicologia experimental. Ele basicamente tirou o estudo da mente da poltrona da filosofia e levou para a bancada do laboratório. Ele começou a usar métodos de observação sistemática para entender a consciência, uma coisa que, para a época, era totalmente revolucionária. Mas é claro que antes do laboratório a gente teve séculos e séculos de debate. As grandes perguntas sobre a mente humana não nasceram com o Wundt, né? Elas vêm lá de trás, da Grécia Antiga. E o debate fundamental começa aqui, com Platão e Aristóteles. De um lado, o Platão dizia que a gente já nasce sabendo, que o conhecimento é inato e a gente acessa pela razão pura. Do outro lado, Aristóteles chegava e falava: não, a gente aprende tudo pela experiência, com os nossos sentidos. Esses dois jeitos de pensar, o racionalismo e o empirismo, moldam a discussão até hoje, sabia? A partir dessa briga de gigantes, a coisa foi evoluindo. O intelectualismo tentou ficar no meio termo, falando que a razão organiza os dados que a gente pega da experiência. E o apriorismo deu um passo além. Sugeriu que a gente não só organiza, mas que já nascemos com umas estruturas mentais que meio que filtram e dão forma a tudo que a gente percebe. Então, beleza, a filosofia nos deu as perguntas. Mas foi a revolução científica que finalmente deu as ferramentas para a gente começar a respondê-las de um jeito mais sério, mais sistemático. A grande sacada aqui veio de caras como Descartes e Newton. Eles trouxeram a visão mecanicista. A ideia era: se o universo funciona como uma máquina, com regras previsíveis, talvez o comportamento humano também siga uma lógica de causa e efeito que a gente possa descobrir e estudar. E essa visão de máquina levou direto para modelos muito poderosos, como de estímulo-resposta. A lógica é super simples. Um evento acontece no ambiente, o estímulo, e isso provoca uma reação que a gente pode observar, a resposta. Foi uma das primeiras tentativas de mapear o comportamento de um jeito objetivo, científico mesmo. Com um método científico na mão, finalmente começaram a aparecer as primeiras escolas de pensamento, cada uma querendo mapear esse novo território da mente. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Um dos primeiros campos que surgiram foi a psicofísica. Parece um nome complicado, mas a pergunta que pioneiros como Fechner e Helmholtz faziam era simples e genial. Como é que uma coisa física, tipo o volume de um som ou a cor de uma luz, se transforma na nossa experiência subjetiva, na nossa sensação? Eles foram os primeiros a tentar medir essa ponte entre o mundo físico e a nossa percepção. Logo em seguida, surgiram duas grandes escolas que eram rivais. De um lado, o estruturalismo, do Titchener. Ele queria desmontar a mente em pedacinhos, nos tijolos básicos, tipo sensações e emoções. Já o funcionalismo, do William James, tinha outra pegada. Ele não queria saber do que a mente era feita, mas sim para que ela serve. Qual é a função da ansiedade? Qual o propósito da consciência? Eram perguntas bem diferentes. Ok, então qual é a grande lição que fica de toda essa história? Não é só um monte de teorias, não. É, no fundo, uma maneira de pensar. A jornada da psicologia é, na verdade, a jornada do senso comum para o senso crítico. A gente sai daquelas crenças baseadas em intuição, no sempre foi assim, para um jeito de pensar que exige prova, análise, método, e isso, hoje em dia, num mundo cheio de informação por todo lado, é mais importante do que nunca.
E o legal é que essa história toda deixou pra gente uma verdadeira caixa de ferramentas pra mente. Cada atitude dessas é como uma lente diferente para enxergar o mundo. O ceticismo faz a gente pedir provas antes de acreditar em algo. O pragmatismo faz a gente focar no que funciona de verdade, na prática. E o criticismo, que é a atitude científica, ensina a gente a analisar uma ideia por todos os ângulos antes de aceitar. No fim das contas, o legado dessa história toda é bem mais do que só uma ciência sobre a mente. É um convite para a gente usar esse mesmo rigor no nosso dia a dia. É o desafio de pensar de forma mais crítica sobre nós mesmos e sobre esse mundo inundado de informações que está aí fora. Por isso, a pergunta que fica e que agora tem todo um novo peso é essa que está na tela.